Boa noite a todos. Louvado seja Deus, pela presença de cada um de nós. Agradecer a Deus, pela semana que passou e a alegria de poder nós estarmos aqui, com um propósito que é buscar a Deus a cada dia. Irmão, abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, e vamos meditar aqui nesta noite. Em Gênesis capítulo 1, feche seus olhos e vamos falarmos com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos neste momento por nos conceder a graça, a esperança, por nos conceder a promessa da breve volta de Jesus. Nesta noite nós estamos aqui com um propósito, Senhor, que é cada dia aprender o Teu amor e aprender as promessas que o Senhor tem para derramar ainda sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Que o Senhor fale conosco nesse momento, abre nossos corações, nossos entendimentos, que pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, irmão, o tema da mensagem hoje é o Espírito Santo e a chuva serúdica. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém? Queridos, a Bíblia, no segundo versículo, já é mencionado o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então a gente percebe que quando Deus criou este mundo, a Bíblia diz que a terra era sem forma. Não era quadrada, não era retângulo, não era diagonal, ela era sem forma. E a Bíblia diz que o que pairava aqui na face do abismo era o quê? As trevas. Era tudo escuro, era tudo breu, ninguém via nada. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por onde? Por sobre as águas. Irmão, vamos agora para Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, e o versículo 17, nos diz assim. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz assim: O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmão, então, faltando aí 1, 2, 3, 4 versículos, a gente vê também quem? O Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e a noiva, que é a sua igreja, que é o seu povo, vem. Aquele que ouve também vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, para você ver, no primeiro capítulo da Bíblia e no último é mencionado a presença da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Irmão, vamos agora para São João, capítulo 16, e a gente vê aqui a promessa, que Jesus fez antes de ir para o céu. São João, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 13. Diz assim: Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizei. Eles vos expulsarão da sinagoga. Mas vem a hora em que todos os que vos matar
julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordei de que vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vai. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas e a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Amém? Quando ele vos vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Irmão, Cristo, ele foi para o céu, né? Jesus, ele terminou a sua missão, e ele disse: quando eu for, o Consolador virá. O Consolador, tudo que eu falei, ele vai fazer vocês lembrar. Irmão, e a gente vê que Jesus, ele terminou a obra, Jesus terminou sua missão, e Jesus foi para o céu, voltou para o Pai, e o Espírito Santo, ele foi derramado, e a promessa, ela se cumpriu, a promessa, ela foi dada, e a Bíblia diz que quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Irmão, com certeza, o Espírito Santo, ele tem trabalhado. Porque se hoje nós estamos aqui, é porque nós fomos convencidos do pecado. Porque se hoje Jesus não tivesse nos alcançado, onde é que nós estávamos hoje? No mundo, bebendo, fumando, jogando, se prostituindo, brigando, fazendo de tudo. Mas pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo, ele nos convenceu, ou ele nos converteu, e hoje nós estamos aqui por meio de quem? Da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Amém? Então, irmão, também ele vai convencer o mundo do pecado, está no versículo 8, versículo 9, do pecado, porque não crê em mim. Irmão, muita gente já está desacreditando. Muita gente já diz: Jesus não vai mais voltar aqui não, Então, do pecado, porque eles não creem mais em Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Então a gente só vai ver Jesus quando? Na sua volta, quando ele vier em glória e majestade. Mas até o dia de hoje, a gente ainda não contemplamos. E ele diz no versículo 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás, ele sabe que o tempo dele é curto. Lá em Apocalipse diz que pouco tempo lhe resta. Então a Bíblia diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Ele não tem mais chance de salvação, de esperança, de morar no céu. Porque quando Cristo morreu na cruz e disse: está consumado,
Jesus estava decretando para sempre a morte do diabo e os seus anjos, e também todos aqueles que estão rejeitando a misericórdia de Deus. Irmão, vamos para o livro de Atos, Atos capítulo 1, para a gente ver aqui a promessa, o que foi que Jesus falou, o que foi que Jesus ele disse, que ia acontecer, o que os discípulos deveriam fazer. Atos capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: mas receberei o que? Poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, irmão, os discípulos, eles se perguntavam: Senhor, será que vai ser esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus disse: mas não compete você saber o tempo e a época, mas descerá sobre você o Espírito Santo, E o Espírito Santo, e vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas, Vocês vão agora onde? Em Jerusalém, depois na Judeia, em Samaria e até os confins da terra, E a gente vê, irmão, que a promessa, ela se cumpriu, a promessa foi concretizada. Abre aí, continua aí em Atos capítulo 2, e o versículo de 1 ao versículo 4 nos diz assim, Atos 2, de 1 a 4: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava assentado. Apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Então, Jesus disse: mas recebereis poder. E no dia de Pentecostes, o que os discípulos estavam fazendo? Orando, estavam buscando, estavam se santificando. E a Bíblia diz que quando eles estavam reunidos, quando cumpriu o dia de Pentecostes, quando passou 10 dias que Jesus teve a sua ascensão, subiu ao céu, depois de 10 dias, quando Jesus entra no lugar santo, agora Jesus derrama a chuva temporã, que foi o primeiro Pentecostes, a descida. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos e um vento impetuoso encheu toda a casa. E a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, E começaram agora a pregar, começaram a falar em outras línguas, não línguas estranhas, mas línguas estrangeiras, línguas das nações. E a Bíblia diz que só num dia quase 3.000 pessoas, se converteram. Quase 3.000 pessoas fizeram o quê? Entregaram a vida a Cristo. E a gente vê, irmão, que muitos no final vão também receber. Então, irmão, vamos agora também para o livro de Joel. Vamos ver o primeiro Pentecoste, aconteceu na época dos discípulos, mas a gente vamos ver agora aqui no livro de Joel capítulo 2, e o versículo 23, Joel capítulo 2, versículo 23, nos diz assim: amém, misericórdia? Amém? Joel fica perto de Oséias, Joel capítulo 2, irmão, e
E o versículo 23, olha o que diz aí. Alegrai-vos, pois, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos fará em justa medida a chuva, fará descer a chuva como outrora, a chuva temporã e a serúdia. Amém? Então, irmão, os discípulos receberam a chuva temporã. A chuva temporã foi derramada no Pentecoste, aonde os discípulos estavam reunidos buscando, e começou agora a pregação do Evangelho. Começou o Evangelho a ser espalhado. Mas a Bíblia diz que Deus vai fazer descer a chuva temporã, já se cumpriu, agora é a chuva serúdia. No finalzinho aí do versículo 3, como outrora, a chuva temporã e a chuva serúdia. Então a chuva serúdia, ela vai ser derramada para quem? Para nós. Olha o que diz versículo 28 agora. Diz assim: e acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Amém? Até sobre o servo, sobre a serva, derramarei o meu espírito naquele dia, mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome do Senhor será salvo. Amém? Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Então, irmão, Joel, ele descreve um pouquinho do que vai acontecer na chuva serúdia. Ele diz, quando derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então essa é uma promessa de quê? Do Espírito Santo nos últimos dias. A chuva serúdia que vai nos habilitar, nos capacitar a dar a última mensagem, a dar o alto clamor para todo mundo, e então virá o fim. Amém? Irmão, aqui no livro no livro Eventos Finais, na página 115, nos diz assim: ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento, confessaram suas incredulidades. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas em seu trato diário, falar a palavra que levasse aos pecadores a Cristo, deixando de lado toda a divergência, todo o desejo de supremacia, unindo-se em íntima comunhão cristã. Irmão, os discípulos, para receber o Pentecostes, eles tiveram que se arrepender, se humilhar, confessar seus pecados, tirar suas incredulidades, para que o Espírito Santo fosse derramado. E hoje também, irmão, se nós não clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia, abandonar nossos erros, abandonar nossos pecados, jamais a gente vai receber a chuva serúdia. Irmão, e olha o que diz aqui: o derramamento do Espírito no dia dos apóstolos foi o começo da primeira chuva temporânea. O glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo,
a presença do Espírito deve ser encontrada com a igreja verdadeira. Então, para a gente receber a serôdia, nós temos que receber a temporã. A temporã foi derramado para os discípulos e nós precisamos, como é que se diz, buscar esse preparo para receber. Irmão, olha o que diz aqui sobre a influência do Espírito: palavra de arrependimento, confissão se misturava com cântico de louvor por pecados perdoados. Milhares se converteram num dia, quase 3.000, só num sermão 3.000 aceitaram a Cristo. O Espírito Santo os capacitava a falar com influência língua com que antes não tinha tomado contato algum. O Espírito Santo fez por ele o que não teria conseguido obter sozinho em toda uma existência. Então, sozinho, jamais eles iam converter alguém, mas cheio do Espírito Santo, milhares se convertiam. Irmão, e aqui diz, qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Pessoas que estavam desviadas se converteram novamente. Amém? Então, irmão, a ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. Irmão, agora, a promessa da chuva serôdia, o derramamento do Espírito no dia dos apóstolos, foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. No entanto, a chuva serôdia será mais abundante. Se num dia Pedro, num sermão, 3.000 se converteu e ele tinha uma porção do Espírito Santo, imagina agora no segundo Pentecostes. Imagine agora, diz aqui que ela vai ser mais abundante ao se aproximar o fim da ceifa da terra. Uma concessão especial de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vida do Filho do Homem. Amém? Esse derramamento do Espírito é comparado à precipitação da chuva serôdia. Antes do juízo final de Deus cair sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não foram testemunhadas desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Irmão, então antes da volta de Cristo, antes dos juízos finais, vai haver um tal avivamento da igreja. A igreja estará se preparando, a igreja estará sob o comando de Deus, cheio do Espírito Santo, e vai sair e dar esse alto clamor, pregando a última mensagem. Aí vai se cumprir Mateus 24:14. E quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. Louvado seja Deus. Irmão, com certeza, Deus está preparando o seu povo. Deus está preparando a sua igreja para que ela receba a chuva serôdia. E assim estaremos aptos a dar o alto clamor, a dar a última mensagem e ir para o nosso lar, que já está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé, para que a gente possa buscar a cada dia o batismo do Espírito Santo. Vamos colocar de joelho, irmão, e vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai,
Louvado seja o teu nome por nos conceder a graça, por nos conceder a esperança, por nos conceder, ó Deus, a promessa do batismo do Espírito Santo. Pai eterno, nesta noite nós estamos alegres, porque a promessa, Senhor, irá se concretizar. E breve o Senhor estará vindo com poder e glória neste mundo para levar o teu povo, para levar a tua igreja para as mansões celestiais. Pai eterno, usa-nos como instrumento, nos utiliza, Senhor, para que possamos ser cada dia, Senhor, reavivado, ser cada dia, ó Deus, purificado dos nossos pecados e estar com o coração puro, com os vasos limpos para ser preenchido com o segundo Pentecoste. Pai eterno, que o Senhor nos prepare, que o Senhor prepare a tua igreja mundialmente, que nós possamos cada dia, Senhor, confessar nossos pecados, que cada dia nós possamos confessar, abandonar e receber a misericórdia de Jesus. Pai eterno, nesta noite nós colocamos, Senhor, cada pedido, agradecimento que foi feito aqui nesta noite, que o Senhor atende de acordo com a tua vontade e que, ó Deus, as promessas sejam, ó Deus, concedidas para nós de acordo com a tua vontade. Pai eterno, leva-nos em paz para os nossos lares. Concede para nós, ó Deus, uma noite abençoada, uma noite de sono e um feliz despertar amanhã de acordo com o teu querer. Pai eterno, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados e faça um milagre na nossa vida, na tua igreja mundialmente. É o que nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu querido irmão. A promessa